Bom, uma questão fundamental, que também a gente precisa analisar com bastante cuidado, é o problema da utilização das Forças Armadas nesse ato. Primeiro tem a ver com o que foi dito antes. Por que chamar as Forças Armadas? Em parte, é possível, não dá para ter certeza disso daí, mas é possível que o governo viu que a polícia não ia conseguir segurar a onda, que a coisa podia crescer, né? Isso daí já aconteceu no Brasil, você tem lá 1.500 pessoas se enfrentando com a polícia. Aí, Brasília é uma cidade que ela é muito bonita ali na parte oficial da cidade, mas em volta tem uma pobreza extraordinária. Se o pessoal decidir ir lá, a cidade pode ser tomada por uma multidão gigantesca de gente despossuída, revoltada, desempregada, etc. e tal, e a coisa escapar de controle, né? Então, é bem provável que o governo tivesse com muito medo da situação e chamou as Forças Armadas por causa disso, né? Mostra o grau de debilidade. Bom, até certos setores da burguesia falaram, foi uma demonstração de fraqueza do governo. Eu diria que não foi apenas uma demonstração de fraqueza, mas foi uma fraqueza real mesmo, né? Agora, vejam vocês, ao chamar as Forças Armadas, pela primeira vez em, 30 anos ou mais, para conter uma mobilização, uma manifestação popular, o governo descobriu uma carta importante que estava na mesa, mas estava encoberta, que é que as Forças Armadas estão prontas a intervir na situação política nacional a qualquer momento. Aí alguém vai falar que eles chamaram as Forças Armadas através do dispositivo constitucional do GLO, que é lei, papapá, tudo bem, é assim mesmo. É uma lei ilegal, uma lei que é uma anti-lei, uma lei que não poderia existir. Ela está na Constituição, mas ela é inconstitucional. Quer dizer, vamos explicar esse primeiro problema. Você não pode ter uma lei onde forças militares constituídas para enfrentar, né, uma agressão ao país, para defender o país, com força letal, com armas letais, seja utilizada contra a população do seu próprio país, por mais que a situação esteja conturbada. É um crime. Colocar as Forças Armadas para enfrentar a população é um crime político. Está na Constituição? Sim, porque alguns criminosos, sob pressão da ditadura militar na época, decidiram colocar isso aí na Constituição. Mas não é constitucional, não é legal e é um crime. Não sei se vocês viram as fotos dos soldados na esplanada dos ministérios com fuzil de assalto. Vocês imaginem, por exemplo, um soldado usar um fuzil de assalto contra um manifestante, contra um cidadão brasileiro? É uma coisa absurda. Não faz sentido nenhum. Já é um absurdo que faz a polícia militar, que mata gente adoidado por aí. Agora vão colocar o exército para atacar a população. E pior, por motivos políticos. Se fosse por motivo de segurança pública, como eles já vinham fazendo, já é ruim, já é ilegal, já é um crime. Botar as Forças Armadas em presídio, etc. e tal. Agora, colocar as Forças Armadas para atacar a população, porque as Forças Armadas, a função dela, no que diz respeito à população civil, nunca é de defesa. Se você colocar um policial com um escudo lá, você pode falar que ele está defendendo um prédio público, mas se você colocar um batalhão de pessoas com fuzis, ele não está defendendo nada. Aquilo lá vai terminar num massacre. É isso que vai acontecer. Quando colocaram as Forças Armadas, acho que a última vez foi essa daí.
Em 1988, para conter a greve dos operários da CSN, mataram vários operários, né? Tem 3 que ficaram famosos, que dizem que são as 3 vítimas. Mas os próprios operários da CSN falam que morreu mais gente lá dentro. Quer dizer, o Exército entra como uma força letal, não como força de defesa. A função dele é matar. Ele não tem armas de defesa. Exército tem armas para matar, né? Porque essa é a função dele. Então, isso aí nunca poderia ter acontecido, é um crime, né? E a população, e a esquerda, as organizações operárias têm que rejeitar totalmente a presença do Exército nas ruas. Nós temos denunciado a participação do Exército na chamada pacificação, entre aspas, dos morros, nos presídios, em todos os lugares. A função das Forças Armadas Nacionais é defender as fronteiras nacionais, ponto final. Não tem que ser usada contra cidadãos brasileiros, bons ou maus, armados ou desarmados, né? No mínimo, a gente tem que exigir que isso daí seja função da polícia. Bom, o fato deles terem convocado as Forças Armadas para conter uma manifestação já meio que também faz com que a situação política avance algumas casas para frente em termos de mudança na situação. Quer dizer, aqui a declaração é a seguinte: depois de ter usado o Exército nas favelas, de ter usado o Exército nos presídios, agora, sempre que necessário, nós vamos usar o Exército nas manifestações políticas da população. Sem terra, sem teto, greves, manifestações, etc., 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 abriram o leque de possibilidades, né? A ordem pública se estende às manifestações políticas, né? Se estendem à política. Significa que as Forças Armadas já estão colocadas como garantia do golpe, que eles, logicamente, sempre foram, né? Como a gente disse. Sempre é bom relembrar aqui velhos debates, né? Argumentos muito inteligentes que a gente ouviu no passado, quando a gente falava que tudo que estava se tramando aí era um golpe. Então o pessoal falava o seguinte: onde estão os militares e tal? A gente falou, os militares estão no quartel e, na primeira oportunidade, eles serão usados para garantir o golpe, né? A gente preferia até não estar tão certo assim em relação aos acontecimentos, mas está aí a prova dos 9. Aí estão os militares, para quem tinha dúvida até ontem, aí estão deles. Sempre tem gente otimista no mundo, né? Isso é importante. Ele vai falar assim: não, isso daí é porque queimaram o ministério e tal, né? Tudo bem. Amanhã será por outro motivo, será mais. Até que os militares, numa crise total do regime, que não está muito longe de acontecer, que, digamos assim, nesse momento aqui é uma coisa iminente, eles fechem o Congresso, proíbam as manifestações, coloquem o país sob estado de sítio e tal, a pedido, vamos supor, da Carmen Lúcia, né? Aí todo mundo vai falar: não, mas foi pedido pela presidente do STF, etc, etc, e assim vai, você entendeu? Até o dia que você está lá sendo torturado, aí vai aparecer no futuro, né, aquelas pessoas assim, muito idiotas, que vão falar assim: não, a ditadura do Castelo Branco, ela não era assim tão... Era a Ditabranda e tal, né? A Ditabranda fechou todos os sindicatos, torturou gente, prendeu 10 mil pessoas, acabou com os partidos, acabou com a imprensa, tudo, né? Em 64 tinha isso daí também. Não precisa ter medo, não, dos militares, eles vão... como é que se diz? A frase... Guardem essa frase aqui, que é essa frase que vai ser usada. Eles vão colocar ordem na casa e depois vão embora, né?
É sempre assim. Quando eles entraram para colocar ordem na casa, eu tinha 7 anos de idade. Quando eles saíram, eu já tinha mais de 30. Quer dizer, foi uma arrumação. Nem essas empresas de limpeza que manda 10 pessoas na casa, faz uma arrumação que nem essa. E o pior de tudo é o seguinte, a hora que eles foram embora, a bagunça era maior do que quando eles entraram. Então, preste atenção na frase, né? Então, eles só vão lá para botar ordem na casa, porque essa é a função dos militares, é botar ordem na casa. Quer dizer, isso aqui confirma o seguinte, não só que a intervenção militar é um dos recursos que a burguesia já tinha colocado em campo, como nós dissemos aqui, era uma carta que já estava na mesa, como agora a carta está virada para cima, você já pode saber que ela está sendo usada. Num certo sentido, nós podemos dizer o seguinte, começou a intervenção militar, vai se desenvolver através de vários processos, que pode demorar um pouco, pode ser bastante rápido. Né? O país inteiro está ameaçado de uma intervenção militar. Teve muita gritaria no Congresso, o Temer recuou, porque ele finalmente é um governo fraco, não vai poder simplesmente botar o exército na rua para se sustentar, porque ele não tem sustentação. Né? E provavelmente as Forças Armadas falam, não, eu não vou me comprometer com uma coisa falida dessa, totalmente falida. Mas ele foi inaugurado o período de intervenção militar. Aqueles que defendem a intervenção militar no país, eles podem ficar contentes porque os militares e os golpistas deram o primeiro passo e era inevitável que essa carta fosse usada. Só digo que o pessoal não festeje muito, porque ninguém sabe na cabeça de quem que vai cair isso daí, né? A extrema-direita brasileira, só vou falar um pouquinho, porque tem bastante gente de direita que escuta a nossa análise, então vamos dar para eles matéria para reflexão. Em inúmeras oportunidades, a extrema-direita queria que houvesse um governo de força, um governo forte, que os militares interviessem, que não sei o que lá. A hora que o governo forte se estabelece, primeiro eles liquidam os comunistas, se tiver, né, alguma força comunista, revolucionária, seja lá o que for, e depois eles acabam com a extrema-direita também. Foi o que aconteceu com o Estado Novo, né? O Estado Novo, depois de colocar toda a esquerda na cadeia, colocou toda a direita na cadeia também, né? Tem até uma anedota que o pessoal conta, que quando o Vargas estabeleceu o Estado Novo, ele fez um desfile, né? E no desfile estavam lá os integralistas, tudo de camisa verde e tal. Então, quando o Vargas passou, eles levantaram o braço assim, né? Que era o gesto dos integralistas, e falaram Anauê, né? E o Vargas estava sentado no carro e fez assim, né? Aí o ministro do lado dele falou, mas, senhor presidente, o senhor está fazendo aqui o gesto dos fascistas aqui, compromete o governo com esses fascistas e tal. Aí o Vargas falou, isso daqui tanto pode significar Anauê como vocês não perdem por esperar. Foi parar todo mundo na cadeia, o Plínio Salgado foi para Lisboa, né? Escrever livros sobre Jesus Cristo e tudo mais. Então, quer dizer, não é assim tão simples. É que nem o caso do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro que estava assim, achando que ele era o dono do país, agora já deve estar preocupado, né?